E hoje a nossa conexão é com Lisboa e a gente vai conversar com Douglas Montanha, agradecendo você que acompanha nossos patrocinadores, especialmente a loja Triunfante, que veste os apresentadores. Tudo bem, Rosana? Olá, Matesco! Vamos a Lisboa, então, Vamos conversar lá. com o Douglas. Boa tarde para você, Douglas. Tudo certo por aí? Boa tarde, tudo bem? Tudo ótimo. Douglas, conta um pouquinho pra gente aqui quem são seus familiares que ainda estão em Marau, não é mesmo? Sim, bom, para quem não me conhece, meu nome é Douglas, eu sou natural de Marau, tenho aí ainda de família, tenho meus pais, que é o Antônio e a Neuza, e o meu irmão, que é o Darlan, que vivem aí, e eu tento fazer o possível também para estar com eles quando eu posso, né? Conta um pouquinho pra gente, Douglas, sobre a tua vida em Marau antes de você se mudar. Como é que era? Onde é que você estudou? A faculdade que você fez? Ok, pronto. Como eu disse, sou natural daí, estudei na UPF, fiz o curso de Direito, depois acabei por seguir mais a área financeira e a de administração, a área de gestão, até por questões profissionais. E foi seguindo a carreira mais acadêmica que acabei também, foi um dos motivos que me trouxeram para cá, no caso, né, que me levaram para fora do Brasil. Legal, vamos contar essa história? Que é o que a gente está aqui para Pronto, sim, fazer, sim. né? Contar essa sua história, essa trajetória Marau-Lisboa. Como é que você foi parar em Portugal, Douglas? Então, é assim, eu, na verdade terminei o curso, comecei a trabalhar, fiquei a trabalhar ali em Marau. Entretanto, em final de 2011, comecei a tentar ver a possibilidade de fazer um mestrado. Porém, naquela época, o mestrado, hoje já não sei como é que é, mas naquela época o mestrado era mesmo muito caro. Então, o que que eu comecei a fazer? Comecei a pesquisar oportunidades de bolsas de estudo para fazer o mestrado. Mas isso, quando eu estava procurando, estava pesquisando mais, era dentro do Brasil mesmo, né? Só que, por questão da língua, eu mestrado, aqui em Portugal também é mestrado, e bolsas de estudo também são bolsas de estudo, numa das pesquisas acabou por surgir, então, uma oportunidade, uma oferta de uma bolsa de estudos de uma fundação portuguesa para cursar o mestrado. Eu olhei aquela oferta, tentei entender como é que era, pronto, se eu conseguia me encaixar nos requisitos que eles exigiam naquela altura. E o que que aconteceu? Aquela oferta era mesmo, as inscrições, o período de matrícula para concorrer às bolsas, era pro dia, terminava no dia seguinte. Eu olhei tipo numa quinta-feira e terminava na sexta-feira. E eu meio que por impulso, sem pensar grandes coisas, disse, olha, vou me candidatar, vamos ver o que que isso vai dar. E pronto, e olha, fiz a inscrição para essa bolsa. Passado uns dias, acabei por ter a notícia que tinha sido selecionado. E pronto, e olha, e aí a coisa começou a ganhar essa trajetória na minha saída do Brasil e vir para cá, no caso, né, aqui para Portugal. Meio que foi, assim, por impulso, algumas decisões ali tomadas, mas que, por acaso, eu acabei por não me arrependo, mas vim para ficar mesmo um ano e já fazem 10 anos que eu tô morando E como é aqui. que foi a adaptação aí em Portugal? Foi fácil por ser a mesma língua, por talvez as É, pessoas serem muito é, semelhantes a gente aqui, né? A mesma cultura, muito semelhante à nossa é, cultura. era o que eu pensava. Pronto, eu por acaso, o que aconteceu? Quando surgiu essa possibilidade, então, de fazer o curso, fazer o mestrado aqui, na verdade, isso aí, até eu teria um período maior para poder me orientar, só que para poder me organizar. Só que o que que aconteceu? O projeto que eu apresentei quando fiz a inscrição, ele era sobre responsabilidade social empresarial. E aqui a universidade me contactou para saber se eu tinha interesse em fazer uma pós-graduação que era sobre esse tema, sobre esse assunto. Só que essa pós-graduação começava 2 semanas basicamente depois de eu saber a notícia. E eu, olha, vamos lá, vamos encarar isso, já que o mês a mais, o mês a menos, vamos ir, né? Então peguei e vim. E depois vim com aquela coisa, eu não sabia onde, eu sabia Portugal onde que era, mas não sabia Lisboa se era no norte, se era no sul. Eu nunca não conhecia Portugal, nunca tinha vindo para cá. Não tinha conhecidos aqui para me orientar e me darem dicas. Mas eu pensei, que nem você falou, é português, fala português, vai ser fácil, vou me achar fácil, é que nem tá no Brasil, só que pronto, com um sotaque um pouco diferente. Foi isso que eu pensei. E pronto, e lá venho eu para Portugal. O que que acontece? Tenho o primeiro contato com a língua, porque eles aqui estão mais habituados ao português do Brasil, por causa das novelas, por causa da música, mas nós não temos tanto contato.
Então, primeiro era o sotaque que era muito diferente do nosso. Eles falam muito mais fechado, com aquele chiado, é o português de Portugal. E o que acontece? Além disso, eu tinha essa pouca dificuldade inicial de compreensão. Eles têm muitas palavras que são iguais às nossas, mas com significados totalmente diferentes. E, e ao início, o primeiro contato que eu tinha com a língua, eu ficava ali, às vezes, sem eu perceber o que eles estavam falando, ou eles sem entender exatamente o que eu queria. Por exemplo, coisas muito básicas, que é, por exemplo, ir no supermercado, e eu queria ir no açougue do supermercado comprar carne. E eu, às vezes, não me localizava numa grande superfície, num hipermercado, e eu pedia, olha, onde é que fica o açougue? Açougue? Todo mundo me olhava assim, estranho, açougue, o que é o açougue? E eu, onde compra carne? Ah, não, é o talho. E eu, ok, o talho. E pronto, e ali começo a perceber essas diferenças. Mas assim, em termos de cultura, eles têm uma cultura mais diferente, um pouco diferente da nossa, um pouquinho mais reservados, nós somos mais expansivos e somos mais comunicativos, eles já não são tanto. Eles acabam por ser um povo muito acolhedor, então acho que isso também acabou por quebrar aí com algumas barreiras linguísticas iniciais. Mas sim, a língua, por ser a mesma, acaba por facilitar muito mais a vida de quem vem para cá, tanto a turismo quanto a estudos. Pronto, isso é uma vantagem de estarmos num país também lusófono, no caso. Douglas, quando você olha para trás, né, já são 10 anos que você está aí, o que foi mais difícil num primeiro momento? A língua, a gente entendeu aqui que foi fácil, mas não tanto, né? Mas o que foi mais difícil nessa tua adaptação, nessa tua chegada em Portugal? É assim, eu acho que foi uma... Eu, na verdade, como eu falei, eu vim muito eu vim meio sem pensar, porque aquilo foi uma oportunidade que surgiu e eu não quis desperdiçá-la. Então, só que eu também não tive muito tempo para pesquisar sobre as coisas que eu precisava saber para vir para cá, no caso, né? Então, muitas coisas eu tive que ir aprendendo à medida que as coisas iam acontecendo. Agora, por exemplo, eu vim para cá para estudar. Um dos choques iniciais que eu tive foi o quê? Por exemplo, o mestrado, que isso é uma dica até para quem está, de repente, pesquisando em sair do país, até vir para Portugal fazer o mestrado ou um intercâmbio. Se informe que tipo de mestrado é, que tipo de intercâmbio é, como é que vão ser as aulas. Porque, por exemplo, eu vim pensando, é Portugal, é tudo português, não pensei que pudesse ser outra língua, o curso. E chego aqui, o curso era um curso misto, ou seja, eu tinha aulas em inglês e aulas em português. Então ali já foi o primeiro choque que eu tive aqui, porque pronto, a gente acha que a gente fala bem inglês ali, a gente vai para as aulas e faz tanto na escola quanto tem escolas privadas de idiomas mesmo, mas mesmo assim, a gente, muitas vezes, por não ter o contato, não sair, não ter o dia a dia de utilizar a língua, a gente acaba por esquecer muitas coisas ou por não ter aquele hábito e aquela prática em falar, por exemplo, o inglês nesse caso. Então, isso aí acabou por ter um pouquinho de choque. E o outro choque, acho que é o normal de todas as pessoas que saem do país e que vão passar uma temporada fora, é aquela coisa. Eu, por exemplo, a gente deixa a família, os amigos, a nossa casa, a nossa estrutura toda, ou seja, os pilares todos que nos mantêm, ficaram em Marau naquele período. Ou seja, eu tive que me adaptar a uma nova realidade, a viver coisas que naquele momento até então eu não tinha precisado, não tinha necessidade de viver. Por exemplo, Marau, agora não sei, mas há 10 anos, era muito difícil andar de transportes públicos. A gente não andava de ônibus dentro da cidade, precisava ir de a pé ou ia de carro. Aqui tive que me habituar nessa fase inicial a usar o metrô, a usar o ônibus, a pegar trem. Pronto, ou seja, a questão de mobilidade, a gente tem que se adaptar a várias coisas. De repente, hoje, a geração mais jovem já está mais habituada, porque viaja de repente mais e sai mais, mas há 10 anos a realidade não era essa. Poucos dos meus amigos, dos meus conhecidos, saíam para fazer viagens para fora do país ou fazer intercâmbio. Eu não conhecia ninguém que tinha ido fazer um intercâmbio ou estudar fora, para ter uma referência e pedir ajuda e pronto, e conseguir entender alguma coisa que eu precisasse saber antes de vir, no caso, né? Uhum. Então, eu acho que foram essas as dificuldades iniciais. Enquanto a comida, ao estilo de vida, era muito similar, não tem nada de estranho aqui
que pudesse causar assim, um choque maior. Assim, uma liberdade maior, porque pelo menos Lisboa é uma cidade muito maior do que Marau. Aqui ninguém olha para ninguém, você passa desapercebido pela rua, ninguém olha a roupa que você está vestindo, ou o jeito que você está saindo de casa, se tem carro, se não tem carro. Ou seja, são essas as primeiras coisinhas que acabam fazendo com que a gente reflita, pelo menos no meu caso, alguns valores que até então eu tinha, algumas coisas que eu valorizava e que passei a ponderar e a analisar se realmente valiam aquele esforço, no caso. Agora me diz uma coisa, Douglas, como é morar em Lisboa? Porque é uma cidade turística. Sim, assim, Lisboa eu adoro. Até por isso que eu tô mesmo vivendo aqui. Tive já a oportunidade de viver em outros lugares e possibilidade de me mudar. Mas realmente, para mim, Lisboa, principalmente nesses últimos 4, 5 anos, deu um boom do turismo. Agora, pronto, parou um pouquinho por causa da pandemia, né? Mas é o mundo inteiro que está vivendo a mesma situação. Mas sim, Lisboa é uma cidade, ao meu ver, ótima, é super segura, é uma cidade que tem sol 300 dias do ano. Aqui as temperaturas mínimas são super amenas, não faz o frio, por exemplo, que faz ali em Marau. Ou seja, você acaba por ter... E aqui você tem tudo. Você está no centro do país e, além disso, é a capital. Então, a gente tem desde de diversão, por exemplo, se você quiser para uma boate, você tem festas de segunda a segunda. Se você quer um shopping, um centro comercial, você tem diversas opções. Se você quiser, que nem antes, nós até tivemos a conversar um pouquinho, por exemplo, se eu quiser passar um fim de semana em outro país, numa outra cidade fora, eu pego um avião aqui, em 1 hora, 2, 3 horas, eu estou, por exemplo, em Milão por R$50. Então, são essas as coisinhas que acabam atraindo mais e fazendo com que a gente acabe por gostar mais de viver aqui. E botando tudo isso no pacote, assim, somando tudo, eu adoro Lisboa. Que legal. Daqui a pouquinho a gente vai pedir as dicas de turismo, né? O que eu quero saber é o seguinte, Douglas, como que é o teu trabalho hoje, o teu dia a dia profissional em Lisboa? Na verdade, como eu falei, eu vim para ficar só 1 ano aqui, que era só para fazer o curso. Entretanto, eu acabei quando terminei a fase curricular, o primeiro ano do mestrado, eu recebi, na verdade não recebi, eu participei de um concurso para conseguir. O que acontece é que quando termina a primeira fase do mestrado, você tem que fazer um estágio curricular, que são 3 meses, somos obrigados a fazer. E a universidade convida várias empresas estrangeiras e tudo para participar, para fazerem recrutamento e tentar ganhar aí pessoas para irem trabalhar nessas empresas. Eu me candidatei a uma das vagas, consegui entrar numa multinacional aqui e pronto, e comecei a trabalhar nessa empresa. Na verdade, ela tinha sede aqui em Lisboa, era a holding, a central era aqui em Lisboa, mas nós trabalhávamos fora do país. Então, trabalhávamos principalmente na África, Europa e Ásia. Eram os 3 mercados que a empresa, que essa holding controlava daqui de Lisboa. E pronto, olha, comecei a trabalhar. Antes da Marau, eu trabalhava na área financeira. Aqui, por questão também do mestrado, e fui me direcionando mais para o que eu queria realmente, que era essa parte mais estratégica, parte de gestão estratégica, parte de internacionalização. E pronto, e comecei a trabalhar na área que era voltada para novos negócios, ou seja, para a parte internacional da empresa. Trabalhava nessa parte a empresa tinha, na verdade, um misto entre parte comercial e a parte de desenvolvimento de negócios. Eu trabalhava ali nesse misto. Pronto, trabalhei alguns anos nisso. Acabou que, por questão do doutorado, entretanto, terminei o mestrado e tudo mais. Por questão do doutorado, eu quis fazer o doutorado também. Acabei por entrar no doutorado. E por questão do doutorado, uma das condições é que eu tinha que estar mesmo mais aqui em Portugal. Então, acabei saindo dessa empresa que eu trabalhava e fui para a empresa que eu estou atualmente. Hoje, eu trabalho numa empresa de consultoria e auditoria pública, basicamente. A gente trabalha, no caso, os projetos que eu estou envolvido são só para o setor público. Eu trabalho, basicamente, então, com a parte de estudos de viabilidade para a implementação de projetos públicos e também trabalho bastante com questão regulamentar, parte de controle interno,
essa parte toda de gestão de risco, nessa parte dos projetos. Na empresa mesmo, eu fico um dia por semana, quando fico, e os outros dias todos estou fora, a trabalhar mesmo daí para as entidades públicas, no caso, né, daqui de Portugal. Agora você falou que antes você viajava muito também nesses países da África, enfim. Você, Douglas, já conheceu mais de 80 países nesse mundão afora, é isso? É isso mesmo. Uau, E como é olha, que foi, como é que foi foram essas experiências? É isso, e olha, foi isso que eu acho que foi o catalisador para eu tomar algumas decisões e acabar por ir prolongando a minha estadia aqui e começar a direcionar mesmo a minha estadia, a fixar mesmo aqui. O que acontece? Eu, como trabalhava nessa empresa antes, nós não trabalhávamos com nada em Portugal, era basicamente tudo fora. Então, assim, começou. Eu antes, então só para situar, eu antes conhecia alguns países ali da América Latina, da América do Sul, conhecia alguns países aqui da Europa, porque já tinha vindo para cá também. Mas, por exemplo, a África, para mim, a Ásia, Oriente Médio, era tudo uma coisa assim que, pronto, eu sabia onde que ficava, sabia um ou outro país, mas não conhecia profundamente. De repente começo, olha, vamos ter um projeto na Mauritânia, no Benin, em Gana. E eu, meu Deus, ok, é um país, é uma cidade, porque na minha ignorância, eu não tinha conhecimento até então da questão mais, parte de geografia mesmo, eu sabia Da que, pronto, olha, vastidão fica na desse África, mundão, né? é isso. E de repente a gente começa, olha, pra semana tem que ir para Botsuana, olha, tem que ir para Ruanda, tem que ir para Gana, tem que ir para o Congo. Pá. E a gente começa a tentar, então eu comecei a também antecipar as coisas, comecei a estudar, pegar o mapa, por exemplo, principalmente eu estava bastante voltado para a África, pegar mapa, olha, onde é que fica as coisas, porque agora as pessoas vão me dizer, olha, tem que ir para aqui e eu não sei onde é que é. Então pronto, e ali começou. E o que acontece? Eu comecei a ganhar o gosto, comecei a perceber que conhecer novas culturas, novas gastronomias, novos países, novas pessoas, realmente era uma coisa que, para mim, me deixava muito feliz, me engrandecia muito. Era uma coisa que eu gostava muito. E saiu E um olha, pouquinho do óbvio, né? Sabe, tem aqueles isso. países que todo mundo vai e você acabou conhecendo outros países que o pessoal não costuma ir, Aqueles não. países que a gente não vai de férias. Exato! Isso eu acho que é isso, muito isso. engrandecedor, não foi? É isso mesmo. E depois, assim, eu acho que, por serem coisas tão diferentes da nossa realidade, aquilo ainda gerava mais curiosidade, né? Acabava por gerar mais curiosidade. Então, pronto, olha, eu comecei a ganhar esse gosto, esse gostinho das viagens, e daí comecei também o quê? Olha, fins de semana, tinha oportunidade, aqui dentro da Europa, olha, ia na sexta-feira, voltava na segunda de manhã, eu voltava no domingo de noite. E aí comecei a me orientar às férias, a fazer programações, olha, vou fazer uma viagem grande uma vez por ano, vou tentar conhecer lugares diferentes que não são, assim, de repente, tão habituais. E pronto, e ali começou, e realmente, olha, um dia eu tenho o quê? Eu tenho na verdade, um mapa daqueles Google, que é do Google, no caso, onde eu vou sempre colocando, cada lugar que eu vou marcando lá. No início eu não fazia, depois comecei a ganhar assim, eu disse, olha, vou começar a fazer. E comecei a fazer as marcações, e lá pelas tantas já estava com 80 e tantos países que já tinha visitado, alguns fiquei mais tempo, outros fiquei menos tempo, mas pronto, olha, foi ali um misto, e realmente assim, eu hoje, viagem para mim, quem me conhece, os meus amigos sabem disso, eu antes tomava um pouco por hobby, hoje acho que já é um vício. Eu não tenho grandes vícios e, olha, eu acho que isso é realmente o meu vício, é tentar conhecer coisas e tentar sair e ver novas realidades. E eram coisas que, até então, por viver ali, que a gente está mais afastado dos grandes centros, está mais afastado dos aeroportos internacionais e tudo mais, e até questão também de valores, sair do Brasil geralmente é mais caro. Então, o que acontece? Essas oportunidades não me surgiam ali enquanto eu estava ali. E também uma outra coisa que era, como a minha realidade, até sair de Marau, era uma realidade que não é a mesma realidade que eu vivo hoje. Eu tinha outros objetivos, eu estava com aquela, formatado, digamos, ou seja, eu estava com o meu horizonte era muito mais fechado. Por quê? Porque eu nunca tido oportunidades de vivenciar, de viver
essas experiências. Então acaba que acho que foram coisas que foram agregando e foram abrindo os meus horizontes. E pronto, hoje já tenho uma outra visão sobre tudo isso, no caso, né? Que legal essa experiência do Douglas, hein, Rosana? Aqui, quando você vai passar férias, né, e sai de Manaus, você tem várias viagens por fazer. A primeira é até Porto Alegre, a segunda é até São Paulo e a terceira aí você vai fazer a viagem de férias. É mais ou menos assim, né, Douglas? Quando não tem que fazer escala. Várias. Deixa eu te perguntar o seguinte, Douglas, de todos esses países que você já conheceu, quais são os países que você se encantou? Quais são os países que você diria assim, gostaria de voltar ou indicaria para um amigo para conhecer também? Eu gosto muito da Ásia. Assim, alguns países da Ásia que eu vejo a cultura deles é muito, muito, muito interessante. Assim, países que me marcaram, por exemplo, tem Hong Kong, pronto, não é zona autônoma, é uma região autônoma, não é bem um país, mas enfim, Hong Kong, na China, no caso, Macau, também, que é zona autônoma, mas é considerado como, há um governo, então é considerado como um país, digamos assim. Esses dois lugares, para mim, são lugares incríveis que quem puder visitar, acho realmente que são lugares que valem mesmo muito a pena. São extremamente diferentes um do outro, no caso. Macau, para quem não sabe, é como se fosse Las Vegas, mas na Ásia. Tem os maiores cassinos do mundo. Aquilo é uma ilha que foi, para poder ter os cassinos, eles fizeram um aterro, eles trouxeram areia do mar e criaram mais uma ilha e construíram os maiores cassinos do mundo. Por exemplo, o Venetian, acho que é o maior cassino que existe no mundo, está lá. Ou seja, eles têm, aquilo lá é simplesmente uma coisa, é de outro mundo, é mesmo incrível. E depois, Hong Kong, aquilo mistura a parte da natureza, ele tem uma floresta, e de repente tem arranha-céus com prédios de 50 andares mais, e está tudo misturado, e você está ali, mas super organizado, super limpo. Aquilo lá era ex-colônia britânica, né? Então eles tiveram colonização inglesa, são muito rígidos, então tem as coisas tudo muito orientadas, muito organizadas. Eu acho que esses dois lugares são lugares muito interessantes de se conhecer. E um outro, que daí é mesmo um país, daí é a Rússia, que também acho, quem tiver a oportunidade de conhecer Moscou, ir para São Petersburgo, por exemplo, são duas cidades na Rússia espetaculares e que realmente têm uma cultura muito bonita, tem a arquitetura muito bonita, a gastronomia também é muito interessante. Acho que são dois lugares muito, muito interessantes de se conhecer. Estou falando isso saindo do tradicional, no caso, né? Porque aqui na Europa tem lugares incríveis também. Mas eu estou dizendo assim, para sair do habitual, acho que esses lugares seriam, para quem não conhece, seria muito, muito interessante. Com certeza. Agora, Douglas, vamos voltar para Portugal e vamos falar um pouquinho desse país lindo e maravilhoso onde você mora. E eu queria que você contasse, pode ser da tua cidade ou de outras cidades ali de Portugal, quais seriam os pontos turísticos, os ícones de Portugal que quem vai para aí não pode perder? Pronto, vou falar assim então mais aqui da minha realidade, que é Lisboa e a zona metropolitana. Assim, quem vem para cá acho que não pode deixar de visitar alguns pontos turísticos mesmo. São aqueles habituais, mas eu recomendo também, por exemplo, aqui em Lisboa tem o Castelo de São Jorge, que tem uma vista panorâmica sobre a cidade incrível, e tem, por exemplo, na parte moderna da cidade tem o Oceanário, que é um dos maiores do mundo, e tem também, mais ao centro, tem a Praça do Comércio, que é onde tem todos os ministérios, pronto, a parte mais governativa está centrada ali, e ali tem também muitas opções para você passear e fazer várias coisas. Saindo um pouquinho daqui do centro de Lisboa, a gente se afasta um pouquinho mais, por exemplo, indo para sentido Belém, que além dos tradicionais pastéis de Belém, que é o ícone da gastronomia, e acho que todos que vêm para cá provam o doce, que todo mundo pensa que o Mauro sabe. No Brasil, o pastel de Belém acha que é um pastel nosso tradicional, mas não, aquilo lá é como se é um doce, na verdade, como se fosse uma tartelete feita de massa folhada com creme, e vai ao forno, pronto. Acho que além de visitar os pastéis de Belém, ali em Belém tem o Mosteiro dos Jerônimos, que é um mosteiro antigo
com uma arquitetura incrível, é mesmo muito, muito bonito. E junto ali nessa região toda de Belém, tem a Torre de Belém, tem o Monumento dos Descobrimentos, tem a Orla que fica à beira do Rio Tejo. São coisas muito bonitas. Afastando um pouquinho mais, assim, uns 10 minutinhos, a gente tem Sintra, que daí tem 2 palácios grandes, que é o Palácio da Pena e o Palácio de Monserrate, e tem a Quinta da Regaleira também, que é uma espécie de uma mansão antiga, digamos assim, que tem uma arquitetura também muito bonita, e tem jardins, e aquilo lá você perde um dia todo para conhecer esse casarão, digamos assim, que é uma coisa muito antiga. É da época dos maias, pronto, essa região toda é onde foi gravado, para quem já assistiu, por exemplo, a série dos maias, é muito gravado nessa região aí. Legal, quando o Douglas vier para cá, Rosana, nos visitar aqui na rádio, ele poderia trazer na mochila pastel de Belém. De Belém para cada um. Não só, e um para cada excelente. um. Um para cada um. Maravilhoso. O problema é chegar aí com o pastel e ele não desaparecer antes. Eu ia pedir também bacalhau às natas, congeladinho, assim, tudo, mas não vai dar, eu acho, né, Douglas? Não tem como. Legal. Douglas, olha, muito legal esse papo. A gente teria assunto aqui para 2 dias de entrevista, né? Com certeza. E quero te agradecer pela entrevista. E se você quiser deixar sua mensagem para os seus amigos que ficaram por aqui, que estão por aqui, para o seu pai, seu Antônio, Dona Neuza, o Darlan, fica à vontade. Você pode mandar abraço para quem você quiser. Pronto, olha, então assim, eu queria agradecer muito esse convite, no caso, e contar um pouquinho aqui da minha experiência aqui, mandar um grande abraço para minha família, para os meus amigos. Tive aí há um mês atrás, mas a gente já botou o pé no avião, já começa a sentir as saudades de novo, mas realmente a distância é mesmo só física, porque eu tento manter esse contato e espero poder sempre manter esse contato com os meus amigos mais próximos e as pessoas que me rodeiam mais daí. E quanto a quem nos ouve, é assim, quem tiver interesse, quem tiver alguma curiosidade, que tiver alguma questão, alguma coisinha que de repente tenha de interesse aqui de Portugal ou de Lisboa e que queira até me perguntar, me conhecendo pessoalmente ou não, sendo às vezes amigo de um amigo e coisas assim. Olha, eu tenho redes sociais, quiserem me adicionar principalmente no Instagram, me mandar mensagem por lá, fiquem à vontade que eu tento ajudar quem eu puder, da forma que eu conseguir, que isso era uma coisa que eu, quando vim para cá, gostaria de ter tido, não tive ninguém que pudesse me ajudar e me orientar com alguma coisa. Então, assim, fico mesmo de boa vontade. Se alguém que nos ouve tiver alguma curiosidade, tiver alguma coisinha que eu possa ajudar, que eu possa dar uma dica, olha, fiquem à vontade e pronto. É para isso que também a gente serve. As pessoas estando felizes, a gente acaba também por estar feliz, no caso, né? Com certeza. Douglas, para a gente encerrar aqui, teu plano, hein, para os próximos anos é permanecer por aí? Olha, essa é uma questão muito, muito complicada. Os meus planos vão mudando de ano a ano já. Mas assim, eu realmente não sei se fico aqui ou se volto pro Brasil. Aqui tem coisas muito boas, mas no Brasil a gente também tem coisas muito boas. Pronto, agora é uma questão de deixar as coisas acontecerem. Eu ainda não tenho nenhum plano, mas sei que se ficar aqui ou se for de volta pro Brasil, a única coisa que eu quero é estar bem e tentar estar da melhor forma. Eu acho que é isso que a gente pondera. E realmente não tenho assim ainda um plano definitivo ou um plano previsto para voltar. Mas sim, com certeza algum dia volto, ou mais cedo ou mais tarde, né? Legal, Douglas. Sucesso para você. Obrigado pelo papo aqui, tá? Adorei. Beijo, Douglas. Um abraço grande para vocês e obrigado. Valeu, esse é o Douglas. Que papo legal, hein, Rosana? Mais uma entrevista no ar aqui na Mais Nova, Marauenses pelo Mundo, 2ª temporada. Para quem acompanha no rádio, a gente convida para assistir o vídeo também. Sabe por quê, Rosana? Porque a gente sempre pede para os nossos entrevistados, inclusive para o Douglas aqui, mandar fotos legais do seu arquivo, dos lugares que a gente falou, e aí fica bem bacana. Todo mundo convidado a acompanhar em vídeo nas nossas redes sociais, Instagram, Facebook e YouTube, e também na versão podcast no Spotify. Toda quarta-feira, 4 horas, uma nova entrevista, né, Rosana? Semana que vem tem mais. Até lá. Tchau, tchau.